Vamos falar de futuro. Mais uma vez estamos aqui com o Zeitcast e falando de diversos assuntos aí de futuro. Hoje o primeiro programa dessa nossa segunda temporada, começando com chave de ouro aqui com o meu amigo Fábio Longo, da WIMI. Eu já falei para ele que eu tinha dúvida se era WIMI ou WIMI, então hoje foi sanada essa dúvida, é da WIMI, que é uma consultoria de design e inovação. Só que também a gente está com uma novidade aqui que a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre essa questão de se é design e inovação. Mas o tema de hoje, né, claro, sempre falando de futuro, o Zeitcast é um podcast voltado para falar de temas de tendência, de tudo que está acontecendo, trazer pessoas que entendam de assuntos dos quais eu não entendo ou que eu entendo e me arrisco um pouco ali, mas para a gente conversar e conseguir montar e ter ideias aí de cenários possíveis, enriquecer o nosso debate para o futuro. Então, hoje, a nossa linha de conversa aqui, é claro, quem já assistiu sabe que a gente começa num assunto e viaja, e essa é a ideia mesmo do Zeitcast, mas hoje a nossa linha de conversa aqui é baseada na inovação, sobretudo na questão organizacional. Tá? A WIMI, que tem esse trabalho super legal com grandes empresas multinacionais, se é multinacional é de vários países, obviamente, mas é que tem esse trabalho incrível e com a parte organizacional, cultura e etc. Então vai ser um bate-papo muito legal aqui sobre esse tipo de assunto que eu gosto muito, também trabalho com isso, então é uma área que me agrada muito. Tudo bom, Fábio? É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Augusto. Eu tava lembrando aqui como é que a gente se conheceu. A gente não falou isso antes aqui no bastidor, viu, galera? Mas foi uma coisa assim, de conexão de um amigo que apresentou. Já foi em tempo de pandemia. Foi em tempo de pandemia que a gente se conheceu, ainda por vídeo. É verdade, eu não tava lembrando disso. É verdade mesmo. Foi num Meet, numa... Uma dessas aí. No começo da pandemia. Bem no comecinho. E a gente foi se conhecer ao vivo no ano passado, quando a gente retomou eventos presenciais no Hard Rock Café aqui de Ribeirão. No Beer and Business, que é um evento super legal que tem aqui. E a gente foi falar de metaverso, alguma coisa com relação à cultura digital. Era uma coisa assim, né? Você foi lá, falou de metaverso, babei na tua apresentação. E aí, no fim, acabamos fazendo alguns negócios, foi super legal. Prazer enorme estar aqui, te agradeço bastante por essa oportunidade. Eu agradeço. Espero contribuir com o teu canal também. Mas vamos começar, então, falando da novidade. Então, a WIMI, hoje, ela não é... Isso é hoje, né? Uma novidade quentíssima. Assim, quentíssima. Não é mais design, uma consultoria de design e inovação, mas de design e tecnologia. Consultoria de design e tecnologia. A gente está para divulgar aí mais... Em breve, assim, uma recém-aquisição, fusão que nós estamos fazendo com uma empresa de tecnologia. Uhum. E muito do que nós fizemos de inovação até agora, né, usando o design como abordagem, a gente acabava terminando o nosso projeto numa prova de conceito, né, uma inovação ainda de baixa fidelidade, assim, que o cliente ainda precisava fazer o desenvolvimento. Uhum. A partir de agora, a gente vai começar a fazer desenvolvimento também. Vamos até o fim, até escalar a tecnologia que a gente projetar de inovação com os nossos clientes. Então, agora não é só serviço, é produto também. Também vamos para produto. A partir de agora, já estamos integrados, né? E os anúncios assim, que vão sair em breve na mídia sobre essa novidade nossa aqui, já vão contar, inclusive, dos clientes que já estão conosco fazendo esse trabalho de tecnologia, né? Então, estamos muito contentes, o momento está super, super legal e uma alegria imensa estar aqui com você para poder trazer... Está tocando, não é o meu, olha aí. É o meu, né? Obviamente, o mais mal educado possível é o próprio Hostess. Enquanto isso, eu vou contar aquela... Não conto nenhuma, né? Não. Pronto, agora não precisa cortar, isso vai ao ar, mas agora ele está quietinho. Desculpa. Então, bom, enfim, aí estava me lembrando aqui que 10 meses atrás a gente fez um encontro, né, lá no Beer and Business, no Hard Rock Café. A gente falou, você trouxe metaverso, acho que tá legal, daqui a pouco a gente puxa um gancho sobre isso. Uhum.
E eu fui falar sobre cultura nas organizações, e eu acho que dessa conversa que nós tivemos lá, a gente acabou continuando falando, geramos negócios, e hoje nós estamos aqui para falar sobre inovação nas organizações, sobre como que elas estão trabalhando para o futuro, né? Como é que elas estão planejando hoje os seus futuros. Eu tenho até uma pergunta que eu tinha programado fazer, que assim, você lida cotidianamente com grandes empresas, com grandes líderes dentro de grandes empresas, e lidar com lideranças de grandes empresas é muito complicado. Não, todo mundo fala assim, porque tem uma questão de vaidade muito grande. Eu nem acho que seja isso somente, mas eu acho que existe uma questão engessada em grandes negócios, porque todo movimento grande é um movimento lento. Né? Um coelho sai correndo facilmente. Agora, para um elefante começar a correr, ele precisa pegar velocidade, tem toda uma outra dinâmica de velocidade. Então, e eu reparo isso também. Quando é muito grande, é muita gente envolvida, tem protocolos imensos. Então, a cultura que eu reparo, a cultura organizacional hoje nas empresas que eu atendo, e eu acredito que você também, ela é lenta. Né? Ela tem uma questão de ser mais morosa. E o que eu queria te perguntar qual que é a maior dificuldade que você sente com relação a essas grandes empresas, né? Essas multinacionais? Para mim é a rigidez. Né? E eu queria saber se você enxerga dessa forma e qual que é a maior dificuldade, o maior desafio que você vê. Legal. Vamos desenvolver aqui um cadinho, né? Então, assim, a gente tem... seria legal a gente dividir um pouco as empresas para não cair numa vala comum, né? Então, a gente tem aqui grandes multinacionais e dentro desse bloco de grandes multinacionais, aquelas que já tomaram uma decisão de nós vamos fazer inovação, nós vamos entrar no digital e nós vamos fazer uma transformação cultural aqui dentro. Então, tem esse bloco cuja matriz na Europa, nos Estados Unidos, já chega com uma organização estratégica para fazer isso acontecer. Você tem aquelas que ainda estão dando seus primeiros passos, mas que a unidade brasileira é tão grande e tão representativa que ela puxa essa agenda. Ela está sentindo falta, está vendo a competição aqui se mover, ela fala, vou me mover também. E aí, ou seja, não tem uma instrução externa, né, lá da matriz, mas ela se sente aqui impelida a fazer. Né? E tem as empresas nacionais de grande porte também, que aí está mais parecido com o primeiro bloco, que é quem já resolveu se mover e quem ainda está esperando para ver o que acontece. Né? Então, os graus de dificuldade diferem muito de caso para caso. Então, quando você olha para um caso de uma multinacional que já definiu lá fora e aqui tem que fazer acontecer aqui no Brasil, pode ter alguma barreira de resistência. O cara vai falar, puta, não é hora de mexer nisso, tem outras prioridades, mesmo com uma definição de estratégia. Você tem outro tipo de dificuldade que lá fora não fez nada, mas aqui está querendo fazer, só que aqui não tem tanta autonomia sobre o próprio budget, tem que justificar lá para fora. Enfim, tem de tudo um pouco aqui de dificuldade. Mas eu acho que, olhando num horizonte aqui de 3 anos para trás, né, nós estamos aqui, nesse momento, esse podcast está sendo gravado em fevereiro, penúltimo dia de fevereiro de 2023. Quando a gente olha aqui para fevereiro de 2020, ainda a pandemia não tinha chegado, né? Existia uma demanda muito grande, uma curiosidade grande pelo que é esse negócio de ambidestria organizacional, o que é a tal da transformação de cultura, o que é a transformação digital. Tinha uma geleia. O que é cultura? Que cultura? Talvez essa outra ainda pergunta, né? Uma coisa mais de base, né? Então você olha 3 anos para trás, muitos pontos de interrogação a respeito disso, para todas essas categorias de empresa que eu narrei. Você avança 3 anos com a pandemia no meio, forçando todo mundo a entender mais do digital e também da inovação, e aí elas se misturam em alguns aspectos, principalmente porque os alicerces das duas são muito parecidos, em especial na questão cultural. Né? Então, aí você acelerou muita coisa e coisas que antes estavam lá estacionadas para boa parte dessas empresas aqui,
ao longo desses 3 anos, acabaram virando, sim ou sim, uma iniciativa dessas empresas. Então, nesses últimos 3 anos, boa parte das dificuldades que era convencer um CEO de que precisava tratar de aspectos culturais, precisava tratar de inovação, precisava tratar de transformação digital, isso quase que zerou esse problema de ter que convencer a alta administração. Por outro lado, né, então, 3 anos agora para trás, isso não precisa mais se falar. Por outro lado, seja por causa de contexto macroeconômico, né, que está acontecendo lá, a crise na Europa, Ucrânia, etc., tem os juros lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Essa somatória toda ainda leva o conservadorismo a prevalecer. E aí um pouco do que você falou puxa vida, será que é hora da gente fazer algum tipo de projeto? Entende cultura como perfumaria. Exatamente. E aí acaba prevalecendo a cultura do caixa, do curto prazo e tudo mais. Até porque mexer com cultura, com inovação e transformação digital é um exercício necessariamente de longo prazo. E isso vem até para uma outra pergunta, que é uma coisa que obviamente não tem uma definição exata, tem muito autor em cima disso, mas o que para você, Fábio, o que é cultura? Como que você define, contextualiza a cultura? O meu sócio, Maurício, ele é um fundador da UIMI, né? Hoje ele já não está mais no dia a dia da operação da empresa, ele está tocando outro negócio que é o Bud, né? Uma plataforma de gestão de OKRs, né? Ele estuda muito isso, ele estuda organizações, ele tem um doutorado em andamento cuidando de organizações e cultura, né? E ele fala que cultura é que nem uma sombra, é um negócio que você vê, está lá, mas você não toca, você não encosta a mão, né? Está lá. Um paralelo que a gente faz sobre cultura, né, para tangibilizar um pouco isso, assim, do mesmo jeito que você olha para um smartphone, né? Eu vou pegar aqui e mostrar para você. Você tem um smartphone, você tem um aspecto físico dele aqui, né, que você encosta, você põe a mão no vidro, tem o plástico, tem o alumínio, etc. Aí você tem os softwares que você instala nele. E entre o software e o físico, você tem um sistema operacional. Dentro de uma empresa, o mesmo paralelo você tem o prédio, você tem as cadeiras, tem os computadores, tem os sistemas, você tem o que ela produz, você tem as pessoas, e a cultura é o que une essas duas coisas, né? Então, é algo que não é bem tangível, mas ela está ali presente no dia a dia. Está presente no dia a dia quando uma cultura de uma empresa extremamente tradicional chega e fala assim, queremos conectar com as startups, mas é o seguinte, faz certo da primeira vez, hein? Não pode errar. Isso é parte de uma cultura de uma empresa muito arraigada em processo, em estrutura, em compliance, em conformidade. Ou então uma outra... Caixa, imediatismo. Caixa, imediatismo, etc. Tem aquela assim, essa mesmo, né? Faz certo da primeira vez, muito hierarquizada, né? Não tem muita... Centralizar, não tem muita tolerância ao erro, né? Se as pessoas cometerem algum erro durante o processo de inovação, as pessoas vão ter um pouco de medo. Isso está presente na cultura, são aspectos baseados na cultura. A gente divide cultura, né, segundo o nosso prisma aqui, às vezes para explicar para um cliente que cultura é a última camada de 5 camadas aqui, em que a gente olha assim, cara, você tem ferramentas, você tem processos, né? Isso daqui, quando bem praticado, se tornam... as práticas em torno disso é que faz você extrair uso, valor daquelas ferramentas e práticas. Depois que você tem a prática acontecendo, aquilo se torna um princípio. Olha, eu não gerencio a minha área se não tiver indicador de desempenho. É um princípio. Para aquilo virar um valor, e quando vira valor já é um pulinho para aí sim mexer em cultura, né? Então, a cultura, ela abrange, né, valores, princípios, práticas, ferramentas e processos. A soma disso tudo é como a cultura se manifesta. Mas não é um negócio que você encosta a mão, que você pega. Você fala, consigo transformar uma cultura? Essa é uma pergunta super difícil de responder. Você consegue influenciar por meio dessa sequência para que ela se ajuste. Se tudo estiver acontecendo ajustadamente, né? Não adianta... eu tenho a ferramenta, eu tenho as práticas, mas na parte de princípios... Ainda não pegou. Não pegou. Então, é multifatorial. Multifatorial. Né? E depende de muita coisa. Eu tenho uma visão
de cultura como algo que fica num equilíbrio entre o legado e a mudança. Então, por que eu falo isso? Porque, para mim, necessariamente a cultura ela acontece nesse equilíbrio, nesses dois pontos. O legado é tudo que é rígido, né? Legado é aquilo que foi feito e se mantém, continua e é constante, é sólido e existe, né? E está lá, vai estar depois que eu sair, estava antes de eu entrar. Então, isso é o legado, né? E beleza, esse é o lado rígido da cultura. E tem que ter. Porque senão, se ela for somente um lado onde eu posso ter mudança e agregar coisas novas a esse legado que já existe, e se ele for só isso, só a mudança constante, também é efêmero demais e aí ele deixa de ser sólido o suficiente para que se considere cultura. For rígido demais, é museu, é cultura morta. Uhum. Depende de outras culturas para darem valor para aquilo, para que seja observado, para que exista, para que se preserve. Uhum. Agora, se também for só a mudança, ele acaba, sabe, uma coisa muito constante de influências em cima daquilo que alteram o tempo todo e tal, também deixa de ser cultura no meu ponto de vista, porque se torna uma coisa muito efêmera. Uhum. Então, para mim, a cultura ela é um acúmulo, mas é um acúmulo que, ao mesmo tempo, aceite ser um legado e que se transforme numa proporção de equilíbrio entre as duas coisas. Uhum. Que é o grande barato e a grande dificuldade, assim, conseguir encontrar um ponto de equilíbrio entre o que é rígido. Beleza, isso aqui é uma coisa que vem há 200 anos e é preciso ter essa tradição, porque isso é força também, né? Algumas questões que a gente fala, não, mas tem que mudar tudo sempre. Não necessariamente. Algumas coisas, sobretudo de valores, etc., eles podem ter roupagens novas, pode ter... Né? Tipo, eu dou o exemplo de questões culturais aqui do Ocidente. Vai, Natal. Natal é uma celebração cultural. Uhum. E a gente, a cada ano, beleza, eu invento uma árvore diferente com um novo tipo de pisca-pisca. Mas é uma árvore, tem a luzinha. Tem o símbolo. Tá lá. Né? Então, para que a cultura exista, eu acho que tem que ter esses pontos todos, mas ela é algo que fica em torno de rituais, tradições, uma certa mitologia que se cria em volta de algo, pensando na forma como a gente funciona enquanto humano em grupo, né? Então, rituais, tradições, uma certa mitologia ali. Você trazendo essa visão antropológica que eu gosto pra caramba também. E artefatos, como você falou, ferramentas. Né? Não tem como existir. O ser humano funciona através de artefatos. Com os artefatos ele vai criar os rituais, com os rituais ele vai criar as tradições, e com as tradições ele cria as mitologias dele e ele segue aquilo. Não é que ele segue porque ele obedece, porque naturalmente ele vai... aquilo é um molde para ele. Porque a gente não tem molde, né? O ser humano, a gente nasce e a gente vai... eu me moldo na cultura dos meus pais, ou depois da escola. Se a escola é agressiva com você, você vai se tornar agressivo. Então, e vamos para a empresa assim também. E assim a gente lidera, assim a gente constrói o nosso corpo de colaboradores e todo mundo que está envolvido ali. E isso é cultura, né? Cultura é aquilo que acontece quando ninguém está vigiando, né? O que falam de você quando você não está na sala. Aí tem uma dezena de definições, né? Eu gosto dessa visão que une aí essa parte antropológica, do legado, né? As coisas que permanecem, né? Então tem isso, e o que se transforma ao longo do tempo, e o que é adaptado ao longo do tempo em torno desse legado. Aí a gente pode entrar aqui e começar a mergulhar no que é o propósito, né? O que é o porquê da existência daquela organização, seja empresa, seja qualquer tipo de organização social que reúna aí as pessoas, né? Mas falando aqui do campo onde a gente atua com maior presença, né? Eu dei aqui uma explicação super mais tangível e prática a respeito, né, de como a cultura se manifesta, né? E, obviamente, se a gente olhar aqui para o bloco
de ferramentas e processos, assim, eu posso adicionar o próprio ambiente que está ali, a forma como a empresa se comunica com os colaboradores, as tom de voz, discurso. As estruturas de decisão, os mecanismos de tomada de decisão que existem ali, né? Então, quantas histórias a gente já ouviu aí, estudando um pouco de administração, de coisas que acontecem lá na Disney, por exemplo, né? Que é uma baita de uma organização de sucesso, centenária e tudo. Lá aconteceu um problema lá com um determinado guest, né? Eles não chamam de cliente, eles chamam de convidado, né? As pessoas que passam no parque. E que uma pessoa, um colaborador que trabalha na limpeza ou na linha bem numa linha de frente, ele tem a habilidade ou autonomia para resolver um problema que aconteceu com o cliente. Tem um amigo meu que narrou um caso desse, assim, exatamente isso, né? O filhinho dele, de 2 anos, estava balançando o pezinho, aí o croque caiu lá num rio, passou um funcionário, um colaborador da limpeza, não teve dúvida, tirou um voucher, fez lá um rabisco, entregou na mão dele, pode ir lá na loja e pegar um croque para o seu filho, né? Mas se ele entrar no riozinho lá, tem crocodilo, né? Tem crocodilo lá, é melhor evite, né? Então, tem outro croque. Croque, ou o croque original, né? E aí, então assim, o que é essa cultura? Como é que isso se estabeleceu, né? Dessa autonomia? Pode ter certeza, lá na década de 20 do século passado, não era assim. Em algum momento, perceberam que o encantamento do cliente era algo importante e que isso tinha que ser disseminado por meio de 100% dos colaboradores. E aconteceu. Então, o legado... Na Disney, acho que até mais recente essas mudanças. Nos anos 80, tinha bastante reclamação de uma cultura muito opressora ali dentro, e pesada, e de assédio. Assédio não sexual, uma coisa assim, mas assédio... Cara, galera virar à noite ali obrigatoriamente. Sabe, uma coisa bem... anos 80, né? Ainda com resquícios a engenharia comandando tudo, né? E o soft skill entrando um pouquinho depois, né? Mas, enfim, para ver assim, em algum momento, não é que a cultura se transforma, mas em algum momento práticas novas entram e essas práticas se tornam valores e esses valores moldam uma nova cultura. Então, transformar a cultura pressupõe muita coisa que precisa ser ajustada até chegar nela. Eu escutava muito assim, e eu até compartilhava disso um tempo, até que eu parei para pensar e falei, não, eu não acredito muito nisso. O seguinte, quando começou essa discussão toda de inovação, que inovação virou a grande palavra, né? Então, trazer disrupção, inovação, não sei o quê, para as empresas. E a ordem do dia é essa. E aí, muita empresa queria ter inovação enquanto cultura, né? Colocar isso no DNA dela ali, tá, no sistema operacional dela. E aí, elas começam a desenvolver... Beleza, aqui tem a sala da inovação. É o departamento de inovação. Departamento de inovação, quartinho da inovação, não sei o quê. Eu tinha um ranço com isso. Falava, cara, inovação não é isso. Não é o quartinho da inovação. Não é isso é plástico demais, né? Isso não quer dizer que a empresa é inovadora e tal. E não quer dizer mesmo. Mas tem que ter também. Né? No meu ponto de vista hoje, tem que ter o quartinho, tem que ter o departamento, tem que ter o dia, tem que ter sabe? Tudo isso. E também... Porque é isso que vai ajudar a gerar o princípio, que vai ajudar a gerar o valor, que vai ajudar a gerar... E a cultura, ela acontece com tudo isso, né? Não adianta eu falar... Não, a cultura não é o quartinho da inovação. Inovação não é o quartinho da inovação. Beleza. Inovação não é o departamento. Então, o que é? Eu tenho que ir tangibilizando. O que não pode acontecer é eu achar que eu tangibilizei materializei uma coisa só e resolvi. Isso. Né? Instalei a salinha, agora... Acabou, sou inovador. Aí, beleza, sou inovador. Esse é um dos aspectos, né? Como é que é uma dimensão importante, né? É um artefato, né? Você ter um lugar que favoreça o processo criativo, que favoreça a troca de ideias, que seja um ambiente seguro, confiável e tudo mais, né? Tudo isso são elementos importantes interessantes, né? Para fazer ou para acelerar o processo de inovação. Mas é um artefato, né? O core
desse sistema operacional mesmo está assim, poxa, como que o propósito da empresa se conecta com a sua própria geração de valor, que os mecanismos de tomada de decisão, de capacitação de colaboradores, de valorizar que o processo de criação é tão importante quanto o processo de geração de caixa. Eles têm o mesmo peso ao longo do tempo. O colaborador percebe essas coisas e quem vai fazer inovação, por enquanto, não é o chat GPT. Por enquanto, não é ele. Somos nós que vamos fazer. Então, enquanto nós estamos... gente está percebendo que isso tem coesão, se houver coesão, essa organização tende a ser mais inovadora do que aquela que é incoerente, aquela que fala uma coisa e pratica outra. Nós somos bastante inovadores, nós toleramos o erro. Aí vai lá, o cara vai fazer uma prova de conceito, deu errado a prova de conceito. Uma prova de conceito, aí deu errado, o cara fala, puxa, cara, você está gastando tempo aqui, onde já se viu errar logo nessa prova de conceito, que era super importante. Pô, o colaborador não vai tentar de novo, né? Então, não vai. O colega que assistiu aquilo fala que eu vou ficar quieto no meu canto. Então, não adianta. Precisa ter coesão e parte desta coesão o ambiente, né? Talvez lá numa das últimas camadas, né? Que o ambiente bacana, descontraído, que tenha espaço aberto, que permita o criativo, etc., ele é parte desse construto aí, né? Desse processo todo. E assim, claro que, beleza, a gente tem que... o ambiente faz parte e tal. Só que o quanto você acha que é uma pergunta até acaba parecendo pergunta retórica, mas o quanto você acha que é o papel da liderança na mudança de cultura? Porque pode parecer retórico, mas tem muita empresa que existem culturas de departamento, né, que acabam sendo diferentes do que a liderança de fato e de fato exige, de fato faz. Mas aí acontece, porque a estrutura é enorme, então tem departamentos onde aquilo acontece isoladamente e se forma microculturas ali. Eu queria, qual que você imagina que na tua percepção, qual que é o papel da liderança em aglutinar isso, em conseguir ser a vela que vai conduzir essa cultura toda? Fundamental, cara. Assim, a gente vem se deparando com muitos tipos de clientes, né? Todas essas categorias que eu falei no início aqui do nosso papo, né? E o que a gente percebe, né? Onde floresce mais, né? Onde o ambiente é mais fértil. A gente está aqui em Ribeirão Preto gravando isso, né? A gente gosta de falar de ambiente fértil, não é por causa do agronegócio, não, pessoal, mas tem um pouco disso. Assim, é onde a liderança tem o interesse, o preparo, compreende que isso é para manter a organização relevante, né? Para o futuro, não só para o momento atual. A gente fala de futuro aqui na Zite, né? Então, quando a liderança está engajada e comprometida com essa visão de mais longo prazo e não apenas no bônus do final do ano, no curtíssimo prazo, a gente vê que tem mais sucesso a adoção de novas práticas, o tornar mais contemporânea a organização e o favorecer a inovação e a transformação digital. Então, liderança é papel fundamental. E como esse papel é fundamental? Bom, permitindo quase que com contrassenso, né? Mas dando essa autonomia para que os colaboradores busquem o novo, para que os colaboradores saibam saibam discernir claramente assim, o que é o mandatório, o tocar o dia a dia, mas que eles possam também reservar parte do tempo para trazer coisa nova para a empresa. Seja ele desenvolvendo, seja ele se acoplando a um ecossistema, seja ele indo buscar uma inovação aberta. Tal. Então, se o líder estimula esse tipo de coisa,
vai acontecer. Se o líder é daquele cara aqui, é o seguinte, vai ter que fazer só o arroz e feijão mesmo, nós temos que bater... Ou, dito de uma forma menos rude, né? Assim, olha, nossos objetivos são cumprir aqui o EBITDA, é fazer a lucratividade, é cumprir aqueles indicadores de desempenho, os KPIs que a gente estabeleceu, e é isso que nós vamos fazer, e nós vamos fazer bem feito. Essa liderança não será uma estimuladora de trazer algo novo. Então, papel é fundamental. Preferimos... Você acha que morre? Se existe uma iniciativa que não é da liderança, e ela chega e vê uma liderança assim, morre-se aí. É difícil de florescer. É mais difícil de florescer, né? Embora a gente tenha começado a observar, né, seja por causa da facilidade que é trazer novas tecnologias para dentro das empresas, né? E por causa de todo esse impulso que a pandemia acabou fazendo, né? As pessoas precisaram se mover para um novo contexto, né? Para um novo cenário. A gente às vezes observa assim, aquele rebelde que consegue ter êxito numa implantação pequena, e aí ele começa a influenciar os pares que estão do lado, e aí, apesar de uma liderança que joga contra, o processo avança, né? Isso existe, né? Não é sonho que isso tenha acontecido. Então, alguns dos nossos clientes a gente observou isso acontecer. Eu falei da palavra rebeldia, né? Acho que uma das coisas que o Vale do Silício ensina muito, né? É que inovação não acontece sem rebeldia. Então, alguém lá estava rebelde com alguma coisa, que de lá onde emanaram as maiores inovações, pelo menos até a data de hoje, vieram de lá, né? Eles zelam demais por fazer algo contra o sistema como um todo, Sim. né? E aí acaba provocando inovação. Tocou num ponto muito, muito legal. Tem um rabino, olha só, parece que não tem nada a ver com inovação, né? Mas tem um rabino brasileiro, chama Newton Bonder. E ele é incrível, ele é autor, tem livros fantásticos dele. Eu não sou judeu, nem religioso eu sou de forma nenhuma, mas esse cara escreve coisas que eu acho incríveis. E ele tem esse livro que é famoso, acho que saiu até um filme, se eu não me engano, mas nunca vi, que chama Alma Imoral. Tem um livro. Tem um livro. Eu já vi essa alma. Quem me recomendou é o gerente de inovação da 3M, que é o Luiz Serafim. Aliás, um abraço se estiver ouvindo aí. Então, já sei que é um excelente gerente. Não, de verdade, cara. É um livro fantástico. Ele tem vários livros bons. Cabala do Dinheiro, muito boa, enfim. Mas A Alma Imoral é um livro onde ele fala que o futuro, antes de mais nada, ele é uma imoralidade. Então, por que ele fala isso? Ele fala que qualquer tipo de avanço tem que romper com alguma coisa. E romper com alguma coisa é necessariamente imoral. Porque eu vou romper com o quê? Com a moral vigente. Certo. Então, aí ele fala até, olha, Moisés, quando rompe com o Egito, não sei o que, ele foi imoral para o Egito. Então, enfim, ele vai construindo toda essa história. Mas a ideia da imoralidade do futuro e tal tem tudo a ver com o que você está falando. Que é essa rebeldia, que é essa ruptura que eu tenho que buscar. E aí, me vem essa pergunta que, beleza, então... Eu sei que eu tenho que buscar uma ruptura, eu sei que eu tenho que buscar... Só que a gente chegou num ponto, e isso é uma reflexão que eu venho fazendo, eu não cheguei numa conclusão ainda, mas hoje a gente não está só... Mesmo o Vale do Silício, talvez principalmente o Vale do Silício, a gente não está só respondendo às análises. Então, o mercado está indo para cá. Aí desenvolve-se tudo que é coisa para atender esse mercado aqui. E aí o mercado está indo para lá e desenvolve-se tudo, mas só numa questão de responsividade. Então, eu estou respondendo aos anseios do mercado. Eu não estou mais criando por rebeldia. Eu estou criando por resposta, né? À demanda do mercado, aos anseios do mercado. E aí, só para fazer um paralelo de contextualização... tem um filósofo alemão, estava falando dele agora há pouco, Theodor Adorno, que ele falava isso da arte. Ele falava o seguinte: a arte, ela
a gente chegou num ponto muito comercial. Isso ele falava da década de 60? Não, ele é anterior, mas se a gente pegar a arte do século XX, ela está indo para um caminho que ele chamava de indústria cultural. Ele foi o primeiro a usar esse termo. E aí ele fala que, beleza, as pessoas gostam de tal tipo de música. Aí as gravadoras entendem que a pessoa gosta de tal tipo de música, que é o que dá mais sucesso, dá mais ibope. Faz o algoritmo. É o algoritmo da época, que era, na verdade, meia dúzia de pessoas definindo ali. E aí fazia uma banda igual, e outra igual, e outra igual, e outra. E da mesma forma hoje, essas bandas que saem em linha de produção. Enfim, a arte como indústria cultural. E isso Adorno falava lá atrás. Da mesma forma, eu vejo empresas hoje surgindo nesse caminho. Não mais de rebeldia, de ruptura, mas de responsividade, de atender. Né? Então, eu tenho relatórios aqui que indicam que eu tenho que fazer isso porque é isso que vai dar resultado. Também é uma indústria. Ou eu estou totalmente errado? Você responder não, mas vamos tentar aqui. Vamos elaborar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Assim, olha, assim, acho que é uma própria característica, né, algumas coisas que você vai trazendo. Eu penso que uma característica do capitalismo você tem aqueles que lideram e você tem aqueles que seguem. Então, assim, determinada empresa liderou um movimento no sentido de precisamos criar a centralidade no cliente e vamos estabelecer aqui processos de customer experience, né? Beleza. Então, experiência do cliente. Deu sucesso, aí os outros falam, poxa, isso que está fazendo essa empresa ser diferente, a gente segue também. Né? Mas em algum momento isso foi moldado para fazer acontecer. Você tem esse tipo de ajuste que se faz dentro de uma organização e as outras seguem. Isso não é disruptivo, isso não é algo que foi, talvez, que provoca uma grande mudança exponencial dentro da sociedade. Né? Por outro lado, quando a gente olha assim, de quanto em quanto tempo surge uma coisa que causa uma disrupção, não é muito frequente na nossa história. Né? Se a gente pensar assim que a gente tem, nos últimos 200 anos, talvez 5 grandes coisas que aconteceram no mundo, grande, que foi porrada. Então, você tem lá... Aviação? Eu vou colocar num outro prisma, assim, que é assim, o que provocou mudanças radicais no comportamento humano. Tá. Quem traz isso aqui, já tentando elaborar um pouquinho a resposta, é uma economista que estuda grandes revoluções, né? Que é a Carlota Pérez. Então, você fala assim, da primeira que é a Revolução Industrial, depois vem a máquina a vapor, depois você vem a eletricidade, vem o petróleo e automobilística junto, e aí o silício. Então, nos últimos 200 anos foram essas assim. Quando você pega nesta do silício, só nela, assim, você pode olhar grandes impactos, né? O PC que teve ali, você pode falar do smartphone em 2007, você teve o PC lá na década de 80, o smartphone em 2007, e no meio algumas coisas que causaram... redes sociais. Que causaram um monte de coisa, mas... Quando você fraciona o tempo, rede social é um exemplo, eu estava até pensando aqui outro dia sobre, em 2007, 2008, eu estava lá numa empresa de telecom, trabalhava na área de marketing, numa delas, né? E chegou uma grande empresa lá do Vale do Silício falando que tudo que ela tinha estava em nuvem. A gente olhar, o que é isso, em nuvem? E hoje a gente já não pensa em qualquer tipo de aplicação que não seja em nuvem. Né? Tem gente levando pendrive, achando que... Pois é, a turma... Tem essa turma aí que acha que vai funcionar desse jeito. E... Então, se estão copiando, se não estão, né? Que nem você fez a provocação aqui agora, né? Será que tem alguém trabalhando? Poxa, eu acho que... se a gente olha para essas 5, né? Você falou da aviação agora há pouco. A aviação, ela brota no meio de uma dessa que muda o comportamento, muda a proximidade. Petróleo, né? Exatamente. Quando você olha aqui dentro dessa revolução do silício, ela tem micros que entraram e que causaram movimentos. E toda hora parece que tá acontecendo um, né? Ano passado, o que você estava fazendo lá no Hard Rock Café?
falando sobre de metaverso. metaverso. E não sei você, mas eu não tenho ouvido tanto essa palavra. Parece que a curva fez isso, assim, né? Desceu. Cadê ela? Agora é o chat E GPT. era exatamente o que eu estava falando lá. O metaverso não existe. Ele é um potencial, mas não adianta trazer essa discussão para agora, porque não está na hora de falar dele ainda. Ele não tem a possibilidade de ser estruturado enquanto metaverso. Por enquanto, o que existe é internet. É isso aí. Ponto. Não é metaverso, né? Tipo, e a galera, acho que mais uma vez, né? Porque falaram disso quando surgiu o Second Life lá. 2002, 2003 ali. E aí, o metaverso. Não é. Não é. Aceleraram a discussão. Aí, de novo agora, e já morreu de novo. Ele vai voltar a ser discutido daqui uns 3 anos, num outro nível. Não sei se ainda num nível que já dá para ser considerado. Mas aí é outro... Tem que ter estrutura, tudo aquilo que você falou lá é super bem explicado, né? Então, puxa, será que não tem... Só estamos respondendo a demandas? Eu acho que não. Né? Nunca parei para pensar, estava formulando aqui enquanto a gente pensava, eu acho que não. Acho que não estamos respondendo só a demandas, não. Eu acho que em cada uma dessas 5 revoluções nasceram coisas que entraram nas nossas vidas, moldaram o nosso jeito de viver. E isso cada vez mais acontece com maior frequência do que aconteceu 200 anos atrás. Eu concordo, mas aí a gente tem que ver também nessas revoluções, do começo da Revolução Industrial até hoje, nessas revoluções a gente teve verdadeiras rupturas e orgânicas, né? Tipo, alguém descobre alguma coisa e, sabe, não foi uma coisa... Pela primeira vez a gente tem algoritmos que predeterminam coisas, predeterminam possibilidades, cenários. Pela primeira vez a gente tem dados o suficiente para ter essa possibilidade de, cara, eu não preciso ousar. Tá vendo aqui, ó? É só ler. Se você juntar isso com isso e eu for nesse caminho, vai dar certo. Então, essa ousadia, vou usar esse termo, que a gente tem desde o início da Revolução Industrial, falando puramente mercadologicamente, mas que a gente tem do início da Revolução Industrial até agora, basicamente, até os anos 2015, vamos pôr por aí, 14, ela vem diminuindo, no meu ponto de vista. A gente vem ficando mais responsivo. Entendi. E menos expansivo. Legal, vou dormir com essa. Eu acho, é um achismo. Eu costumo falar Instituto Dataku. Tirei do Instituto Dataku. Porque, tipo, fonte, estão dizendo. Fonte dizem por aí. Mas é uma coisa que eu venho pensando isso. Então é totalmente empírico meu e tal. Legal. Mas eu vejo dessa forma. Eu vejo a gente muito mais tímido hoje em dia com relação a de fato fazer alguma coisa inovadora. Né? A gente vem caminhando, tipo, passinhos pequenos, muito mais seguros, né? A cada passo, claro, mesmo que responsivamente, a gente está adicionando coisas novas. É natural, né? Cada pessoa mesmo que ela vai reproduzir uma coisa, ipsis literis, ela vai colocar um pouquinho de si, já vira uma outra coisa, já é um pouquinho diferente, então vai evoluindo. Mas não há uma ruptura imensa. Enfim, no sentido mercadológico, empresarial, eu não vejo hoje uma ruptura imensa, inclusive porque o que eu vejo mais é as empresas voltando um pouco. Falando, cara, beleza, tecnologia é muito, eu já estou perdido, eu preciso ter uma base aqui e isso é cultura. Eu preciso... Então tá, o próprio fato de preciso rever cultura, ou preciso ver pela primeira vez cultura, preciso desenvolver isso, preciso trabalhar isso no meu negócio, para mim já é um retorno. Né? Porque cultura deveria ser a primeira coisa que a gente tinha conversado com isso na década de 80, né? Ou 70, sei lá. Mas é hoje que a gente está tendo essa conversa. Para mim, isso é um retorno. É um tipo... Sabe o Ícaro que voou perto demais do Sol? Então a gente... Peraí, desce um pouco. Você está voando... Você já não tem mais... Você está voando sem instrumentos de navegação. Então... Uma inferência que eu vou fazer aqui nessa tua observação assim que há um movimento de empresas falando, calma,
vamos desacelerar e encontrar de novo, falar de cultura, né? Talvez o que possa ter acontecido, né? De novo, inferindo aqui, fonte estão falando aqui na minha cabeça, é o seguinte. Então, quando parte de forma quase que deliberada e desordenada de vamos nos acoplar ao cubo do Itaú e vamos montar a nossa área de inovação, monta uma gerência de inovação que tem metas de resultado até o final do ano, etc. E vamos desenvolver os nossos aplicativos para conectar o consumidor com a nossa base, enfim, sai fazendo essas coisas e sem uma clareza de para que, com o que isso se conecta no futuro, se isso de fato está coerente entre o que se fala e o que se pratica e tudo mais, acaba que às vezes pode ser necessário um freio de contenção para, tá tudo bem, calma aí, a gente já volta a falar disso. E aí você se organiza para compreender não só o seu propósito daquele legado que você comentou agora há pouco, mas o seu talvez novo propósito num contexto de mundo que se transformou bastante nos últimos 20 anos. Né? O que a gente fala, assim, o mundo transformou... E aí eu queria discordar um pouquinho de você, assim, será que nós não estamos criando coisa nova? Será que não deixando de ser rebelde e criar coisa nova? Assim, poxa, 20 anos, meu filho fez 19, vai morar fora agora, vai estudar em São Carlos, USP São Carlos, aí o pessoal de USP São Carlos recebe bem meu filho. 19 anos atrás, você precisava de telefone fixo, você precisava de dinheiro em espécie, você não tinha jeito de ir para um lugar se não fosse com carro próprio, você não tinha como alugar um filme se não fosse uma locadora. Todos os nossos hábitos aqui, só para citar esses 4, todos os nossos hábitos estão completamente diferentes. Completamente diferentes e influenciados nos últimos 20 anos. 20 anos é a idade do meu filho. Assim, muito pouca coisa, né? Então, eu acho que esse... isso que você estava falando, né? Da cultura de uma organização. Eu acabei perdendo o fio da meada, viajei pra caramba e perdi o fio da meada aqui. Não, mas eu concordo. Isso aí eu concordo. Eu acho só que a gente tem grandes mudanças lineares na forma como eu vejo. Se a gente tinha, lá nos anos 70 para 80, surge o cartão de crédito. Então já é uma forma, depois o dinheiro vai ficando mais digitalizado, até que hoje não existe mais dinheiro. Então, para mim, veio em caminhos lineares. Essas mudanças em 20 anos, rápido pra caramba, mas em caminhos lineares. A comunicação, a telefonia, etc., mesma coisa. O que eu falo é que não surge uma... Cara, isso aqui é uma... Quebrou aqui, ó. Daqui para cá é outro caminho. Né? Eu vi isso agora com o ChatGPT, de verdade. Foi a primeira vez que eu senti isso. Falei, cara, aqui estamos indo para um outro lugar. Aí eu já falei que é diferente. Mas, no geral, eu acho que é mais ou menos isso. Assim, só que aí eu sinto que, mesmo sendo lineares, essas mudanças foram tão rápidas que nesses últimos 20 anos, que as empresas, organizações em geral, que elas estão... Sabe quando você está na piscina e aí você vai para um lugar que não dá pezinho mais? Aí você fala, não, peraí, deixa eu voltar. Recua. Eu preciso pôr o pé no chão. Eu lembrei o que eu ia falar naquela hora. Que aí, no fim, essa coisa de reposicionar o propósito da empresa, acho que é isso, né? Que você falou de recua, molhou o pé, afundou demais, né? Porque experimentou um monte de coisa e agora ela precisa conectar esse monte de coisa com um possível novo propósito da empresa, ou um propósito adaptado da empresa com tanta mudança que aconteceu nos últimos 20 anos. Então, você tinha perguntado agora há pouco, assim, poxa vida, será que tem que ter um freio de contenção, tem que ter um momento de repensar tudo isso que está acontecendo na empresa? Acho que vem acontecendo, sim. Muitas têm buscado isso. E acabam que esses movimentos que foram feitos quase que de forma desconectada ou desordenada, né? Foram respostas que foram sendo dadas pelas pessoas dentro das empresas. Esse momento de dar esse freio, pera um pouquinho, se posiciona.
Acontece, a gente Tem que observa ter. sim. Às vezes, acontece com muita frequência. Tanto que eu sinto que as pessoas vêm falando mais de cultura hoje em dia Uhum. do que se falava há 5 anos. Eu acredito que sim. E aqui esse parece ser o cerne. É. É esse ponto aqui. Fábio, cara, é um assunto que eu acho que já foi nosso tempo, né? Já deu? Então, já foi. Foi muito rápido, né? Eu também achei. E assim, é um assunto que eu amo falar, eu trabalho com isso também. Enfim, acho que a gente pode até depois combinar outras vezes, se você estiver aqui por Ribeirão, que dá pra gente marcar. Porque dá para falar muito disso e acho que o mais que a gente falar, não se fala tudo, porque cultura é infinito, né? Uhum. E falar de organizações, puta, eu amo falar disso. Enfim, queria te agradecer mais uma vez, foi um prazer, foi muito rápido mesmo. Foi a primeira vez que... Cara, todas as vezes eu vejo que vai muito rápido, mas hoje eu achei que tinha ido uns 15 minutos. E foi mais de 1 hora. Eu acabei de olhar o relógio ali, foi mais de 1 hora. Bah! Foi bastante tempo. Mas, não, então eu vi errado. É isso aí. 1 hora? 1 hora aí? Não. 50 minutos? Então foi quase 1 hora. Beleza. Então, mas te agradecer, então, e já ficar o convite para uma próxima aí, para a gente marcar. A hora que você quiser, patrão. Adoro falar dessas coisas, sou apaixonado. E só para encerrar, assunto. Me indica alguma coisa. Aí pode ser um filme, uma série, um livro, alguma coisa para me entreter. Olha, eu acabei de ler um livro desse tamanhinho, pititico, que é O Essencial de Joseph Schumpeter. Uhum. Conhece o Joseph Schumpeter? Conheço. Um economista. É o que escreveu... Peraí que eu vou lembrar. Que escreveu Sociedade Marginal Custo Zero? Acho que não sei dizer. Mas ele é um economista austríaco que desvendou muito sobre inovação, sobre o quanto que o empreendedor é o grande responsável pelas inovações que acontecem no mundo, né? E esse livrinho desse tamanho, 90 páginas, R$15 ali na livraria que tem no Novo Shopping, ali, super barato, acessível pra caramba. E ele organiza os autores organizam a essência do Joseph Schumpeter, que é um cara fantástico, um pensador incrível do século passado. Uhum. Organiza em 6 ou 7 capítulos uma visão de mundo bastante interessante sobre o que está acontecendo nas organizações e nas democracias. Então, muito fica bom, aí uma gostei. boa dica. 2 assuntos que já gosto muito. É isso aí. Kindle ou livro em papel? Eu acho que não tem Kindle. Eu comprei em papel. E você prefere qual? Eu prefiro me divertir. O que foi a boa leitura, nos dois aí eu tô bem. Então, tá tô bem. Kindle é pra cama, que eu não atrapalho ninguém. Minha esposa, às vezes meu filho dorme junto, então o Kindle fica ali. Dá pra ver sem luz, né? Então é pra isso. Mas no dia a dia eu prefiro... Às vezes eu tenho no Kindle, mas compro o livro também, porque eu sou materialista. Eu gosto de ter o livro. Certo. Eu gosto de olhar e ele tá ali. Eu vou te dar de presente esse livro, então. Conta comigo. Então tá bom. Meu. Agradeço. Já falei o preço, mas tudo bem. Você vai dar aquela ignorada. Tudo bem. Não tem problema. Gente, queria agradecer a todo mundo que assistiu esse episódio. Pode dar sugestões, falar e conversar com a gente. A gente responde depois lá no YouTube também nos comentários. Muito obrigado por quem ficou. Conheçam mais sobre a Zeit, sobre esse projeto, que é um think tank, que é uma comunidade, que é um grupo, que é várias coisas aí, mas que é uma iniciativa para tentar trazer o estudo de futuros, tentar trazer isso com uma maneira mais brasileira, uma escola um pouco diferente de pensamento do que as já tradicionais europeias, israelense e americana, mas trazer esse tipo de conversa para o Brasil. Então, façam parte se você gosta desse tipo de assunto, conheçam mais sobre o Fábio, sobre a UIME, sobre a Zeit, enfim, estamos abertos aí para conversar. Tá bom? Brigadão e até a próxima.